Paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Estamos aqui no segundo vídeo de formação sobre escatologia e 4 novíssimos. O vídeo anterior foi introdutório, hoje iremos retorná-lo a partir de morte, juízo, inferno ou paraíso, que nós chamamos de 4 novíssimos. Mas é importante 2 observações. Primeiro, este não é um vídeo, ou seja, esta não é uma formação que você pode apenas ouvi-la. Por quê, Anali? Porque o assunto é denso, o assunto é complexo. São temas importantíssimos que se referem à nossa salvação e a gente não pode brincar com isso. Então eu te aconselho, primeiro, pode até ouvir uma primeira vez, né? Tá lá lavando a louça, fazendo outra atividade, pode escutar, tá no seu carro dirigindo, mas eu te aconselho, uma segunda vez, você se sente num lugar apropriado, pegue caneta, papel para anotar, porque são muitos assuntos. E de preferência ainda, tenha em mão uma Bíblia, que eu sei que todos que estão aqui têm em casa. Se possível, adquira o Catecismo da Igreja Católica. São esses 3 materiais. No caso da Catena Áurea, é bem mais complexo e você não precisaria até adquirir, a gente vai trabalhando ela aqui. Mas Bíblia e Catecismo é fundamental para o cristão católico. Outro alerta importante. Meu irmão, minha irmã, conhecimento retido é conhecimento que desaparece. É conhecimento que corre o risco de morrer, que corre o risco de não chegar às pessoas que têm que chegar. Claro, eu não seria hipócrita de dizer que quando eu peço, compartilhe esse vídeo, é também para o crescimento do canal, mas isso não é o mais importante, acredite. O mais importante é que o conhecimento chegue a mais pessoas, não guarde para si. Eu tenho certeza que boa parte do que eu vou dizer, você não sabe da Igreja Católica. E qual é o risco disso? Eu vou contar para vocês. Eu, às vezes, vou à missa ainda no bairro que eu morava. De carro, no domingo sem trânsito, leva uns 15 minutos. Esse dia eu pensei, eu vou contar quantas igrejas não católicas eu vejo de lá aqui. Sabe o número que eu contei? 22. Ouça, 22 denominações diferentes entre si. Nós não temos nada com essas denominações, estou falando de católico para católico. Mas pergunto a você, se a gente fizesse um censo e perguntasse quantos daqueles que estão lá já foram católicos um dia? Pergunta retórica, responde aí para você. Meu irmão, minha irmã, Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu me tornei evangelizadora digital, mas você que está na sua casa também é evangelizador. Você tem que transmitir o conhecimento que adquiriu, não o retenha para si. Por isso, já nesse começo, curta, compartilhe, para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Posso contar com vocês? Boa parte do meu público são irmãos em Cristo que eu conheço, que nosso canal é novo. Então eu estou falando para você que me conhece. Por favor, compartilhe esse conhecimento fundamental para a nossa salvação. Tá bem? Vamos começar. Morte, já fizemos uma introdução no vídeo anterior.
E hoje eu quero fazer um paralelo entre 3 vertentes. Uma, o espiritismo kardecista, que é o que eu mais posso falar, a igreja protestante, o protestantismo, e o catolicismo, que é o que nos refere diretamente. Mas é importante você ver essa concepção. O espiritismo kardecista, que é especificamente o que eu conheço, ele se sustenta em 2 coisas. O que eles chamam de karma e reencarnação. O que é isso? Eu tenho uma vida, eu tenho um karma a cumprir. Eu não cumpri todo, eu levo ele para uma próxima vida. E assim sucessivamente. Até que um dia eu cheguei na plenitude e não preciso reencarnar mais. Falando um pouco de mim, eu antes de me tornar católica, fiquei por 2 anos sendo espírita kardecista, sendo mesmo. A primeira coisa que eu fiz, eu comprei todos os livros de Allan Kardec, porque já que eu estou ali, eu quero aprender. Li tudo que você possa imaginar, outros livros também, mas a doutrina de Kardec. E aí, para mim, a reencarnação fazia todo o sentido por um simples fato. A gente pensa assim, nossa, aquela pessoa veio ao mundo cheio de deficiência, sofreu tanto. Está apagando alguma coisa que ela fez na outra vida. Isso é senso comum. Os que acreditam, né, na reencarnação. E aí eu me tornei católica e não deixei de acreditar em reencarnação. Então eu me tornei católica, vivenciei os sacramentos, me engajei no cursilho, como você já sabe, mas lá no meu interior, sem contar para ninguém, eu continuei a acreditar em reencarnação. Até quando? Num cursilho de cristandade, Padre Antônio Carlos, que Deus o tenha, ele estava explicando isso que eu estou falando para vocês. E ele dizia, a reencarnação não coaduna com a vinda de Jesus. Por quê? Se eu, através dos karmas, das reencarnações, eu vou me purificando, para que Jesus veio ao mundo? Para que Jesus evangelizou, sofreu, pagou um preço por morte de cruz? Para que, se eu mesmo me purifico, se eu alcanço essa plenitude, o céu a partir das minhas reencarnações, não tem coerência. A partir daquela explicação, eu realmente, do fundo do coração, deixei de acreditar em reencarnação. Outra coisa para fechar, por isso, para o kardecista, Jesus não é Deus. Para o kardecista, Jesus é um homem, é o ser espiritual mais importante que existiu na Terra. É o espírito que melhor, que mais representou essa pureza. Mas ele não é Deus. Essa seria a crença. Na igreja protestante, ouça, nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, né, sobre juízo particular e juízo final. A igreja católica aceita os 2 juízos. A igreja evangélica protestante, não. A gente não deve falar evangélica porque nós lemos o evangelho, nem crente porque a gente crê. Então é protestante, às vezes eu derrapo, mas é isso. A igreja protestante. Então, o que é a crença protestante? Não há, eu excluo o juízo particular. Virá numa segunda vinda, como a gente acredita, o juízo final, como a gente acredita. E nesse meio do caminho, já que eles não creem no juízo particular, o que existe? A alma é direcionada após a sua morte a um estado de sono ou inconsciência temporária. Até quando? Até quando o juízo final acontecer. E aí, quando o juízo final acontecer, esse estado de sonolência termina e haverá para a igreja protestante o que eles chamam de arrebatamento. O que é o arrebatamento? A partir dessa segunda vinda de Jesus, haverá uma separação
entre os justos e entre os ímpios. Quem são os justos? Popularmente, como eles falam, todos aqueles que aceitaram Jesus. E os ímpios são aqueles que não estão nesse grupo. Não é o que a Igreja Católica acredita. Para nós, há dois juízos e não existe arrebatamento. Guardem bem isso. Na Igreja Católica, há sim dois julgamentos. O juízo particular e o final. Nós não vamos falar do final, porque eu quero ter todo um destaque para ele, que é uma parte bem complexa também, até bem desconhecida. Em Hebreus 9:27, confira na sua Bíblia, marca texto, diz que a gente só morre uma vez e logo virá o julgamento. Está lá na nossa palavra. É isso que a Igreja Católica acredita. Então, o primeiro juízo, o particular. Vamos falar do final depois. No juízo particular, eu vou para o céu, o inferno ou o purgatório. Vamos deixar o céu para depois também. Vamos deixar o céu especificamente para o terceiro vídeo. E vamos falar do purgatório. Como eu disse no vídeo anterior, não há o que temer, porque o purgatório não é definitivo, não é lugar, estado, guarde bem essas palavras, estado e lugar de tristeza, porque as pessoas que alcançam o purgatório, só há uma porta de saída do purgatório. Para onde é? Para o céu. Quem está, as almas do purgatório, elas têm, ouçam, a garantia da salvação eterna. Por isso, é lugar de felicidade. A igreja formulou a doutrina, mas já se acreditava, da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença em 1813 e de Trento em 1814. E a tradição da igreja fala num fogo purificador. Por isso, gente, introduzindo esse assunto, é importante rezar pelos defuntos, pelas almas do purgatório. As nossas orações chegam até essas almas. Leia depois em sua Bíblia o livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, versículo 12 e 46. É muito interessante, você vê, já do Antigo Testamento. E aí, para ilustrar bem o que seria o purgatório, eu vou contar uma história real. É a história do carro batido. O meu irmão, muito levadinho, resolveu que queria aprender a dirigir. Eu já sabia alguma coisa, eu não me lembro. Num sábado de manhã cedinho, ele foi, meu pai dormindo, todos dormindo, pegou a chave do carro e resolveu dar uma voltinha. O que ele fez? Nós morávamos em frente a uma praça. Ele pegou o carro, saiu da garagem, fez a primeira curvinha direitinho. Quando ele foi fazer a segunda curva, não conseguiu fazer. E ó, uma linha reta e pá! Bateu no muro e no banquinho, gente, que tinha acabado de ser construído, novinho, fresquinho, construído pela prefeitura. Ele não sabia e pá, meu pai acordou com barulho, desceu correndo. Qual é a cena? O filho dentro do carro, batido no muro, no banquinho, e nos fundos disso tem um rio que chama o Rio do Choro. Os angrenses conhecem. O muro caiu todo dentro do Rio do Choro. Qual é o objetivo dessa história? O que isso tem a ver com o purgatório? O meu irmão foi preso por essa infração? Não, não era infração de prisão, de detenção para sempre. Então vamos ilustrar isso como o inferno. O meu pai pagou pelo conserto do carro
Vamos chamar isso de Jesus. O meu pai pagou o conserto do carro, porque meu irmão não teria condições financeiras para isso. A gente não tem condição de pagar o conserto do carro. Mas o muro, o banquinho, ele ajudou a reconstruir. A punição dele foi, que a prefeitura não tinha nada com isso. Foi lá e ele ajudou na reconstrução do muro. Isso é o purgatório. Ele teve, e a igreja chama isso, de pena temporal. A pena temporal dele foi reconstruir o muro. Ressarcir, de certa forma, aquilo que ele estragou, aquela marca que ele mesmo deixou. Então, isso chama-se pena temporal. É uma exigência da justiça pela própria natureza da justiça. Gente, no purgatório é preciso consertar o muro. Lembrando, no purgatório só há uma porta de saída, que é o céu. O céu, vamos colocar para o terceiro vídeo. E ele vai desmembrar no juízo final e na parousia. Inferno. Vamos pensar muito no dia a dia. Eu preciso temer menos o inferno e ter mais desejo do céu. A busca da salvação não vem pelo medo do inferno. Como é que você diz isso? É só olhar o mundo do jeito que está. Se as pessoas tivessem medo do inferno, metade das atrocidades não aconteceriam. As causas abjetas do mundo não existiriam. O desejo do céu é o que nos leva a melhorar enquanto pessoa, a querer ser mais e melhor, a caminhar nos caminhos que, no nosso caso, a Igreja Católica nos ensina. Nós tivemos mártires, nós tivemos pessoas antes de nós, que solidificaram esse caminho. São 2000 anos de história. Deseje o céu. Só através desse desejo você vai se converter. Se pecamos gravemente contra Deus, contra o próximo ou contra nós mesmos, nós não podemos estar unidos a Deus. Meu irmão, morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele, primeira condicionante, sem pedir perdão, segunda condicionante, não acolher o amor misericordioso de Deus, significa estar eternamente separado de Deus. Deus não te manda para o inferno, é você que se coloca nessa situação. É um estado de autoexclusão. Guarde bem isso. É um estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, com os bem-aventurados, com os santos, com os doutores e todos aqueles que nos precederam e com a graça de Deus já estão no céu. Se eu rompo com esse laço, eu me auto-excluo e me dirijo, me encontro nesse estado que nós chamamos de inferno. É preciso perseverar até o fim. A igreja é mãe, quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:40, verifique na sua Bíblia. Entenda, os ensinamentos da igreja, das Sagradas Escrituras, acerca do inferno, é um apelo, gente, insistente à conversão. A igreja não quer que você tenha temor, ela quer que você tenha o desejo da conversão. Vamos falar de duas passagens bíblicas.
Mateus 7, 13, 14. Procure na sua Bíblia. Jesus fala, gente, da porta larga e da porta estreita. Não são palavras em vão. Tem que te incomodar. Mateus 7, logo em seguida. Mateus 7 ainda, só que versículos 23. Que tristeza essa passagem. Sabe o que Jesus te alerta? Um dia ele pode te dizer: nunca te conheci. Deus nos livre de um dia ouvirmos estas palavras de Jesus, que ele não nos conhece. Meu irmão, isso é sério demais, isso é sério demais. É isso que você quer para a sua vida? Tenho certeza que não. E eu também não quero para a minha. Por isso, a relevância desses temas, né, dos dois temas, escatologia e 4 novíssimos. Leia na sua Bíblia essas duas passagens. Nos próximos vídeos, no próximo eu vou falar especificamente de céu, aí é muito bom, é muito prazeroso, né? Luz para a nossa consciência. Vamos falar do céu. Eu escolhi um vídeo especificamente para falar desse. E no quarto vídeo vamos falar da parousia ou parúzia, há essas duas falas, né? Duas expressões com acento e sem acento, e do julgamento final. Meu irmão, ratifico, não deixe de compartilhar esses dois vídeos que já estão no ar e os dois que virão. Eu sou evangelizadora digital, mas eu tenho certeza que na sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja, você também tem que evangelizar. Tem alguém para ser evangelizado. Eu só estou estudando um pouco mais, organizando isso tudo para passar para vocês. Eu só estou dando o primeiro passo, o segundo tem que ser o seu. Lucas 19, 40. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Eu não quero ser acusada por não ter evangelizado, por não ter levado adiante aquilo que Deus me trouxe primeiramente. Tá bem? Esse tem que ser um compromisso mútuo. E eu, desde já, te agradeço por essa parceria. Eu queria terminar, entrei em contato com o Padre Sidney, né? Eu contei para vocês no vídeo anterior, a respeito da missa de 7º dia para os fiéis defuntos. E eu vou explicar para vocês o que ele me respondeu. Então, para ser fidedigna, eu vou ler a resposta dele. Sobre a missa de 7º dia, o padre pode e deve celebrar a missa de 7º dia por um católico que cometeu pontinho, que tirou a própria vida, com caridade pastoral e misericórdia, como ensina a Igreja Católica hoje. A posição atual da Igreja: durante muito tempo, retirar a própria vida foi visto apenas como um pecado grave, o que levava a restrições sobre funerais cristãos. Então, minha mãe tinha uma certa razão, né, gente? No entanto, o Catecismo da Igreja Católica atual reconhece: Catecismo, não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que retiraram a própria vida. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, proporcionar-lhes a oportunidade de um arrependimento salutar. Confira no Catecismo, parágrafo 22, 83. Continua Padre Sidney. Além disso, parágrafo 22, 83 ainda. Pertence à Igreja orar por aqueles que atentaram contra a própria vida. Portanto, o padre pode celebrar a missa de 7º dia, inclusive com os ritos normais. A Igreja reza sim pela alma dessa pessoa. A intenção é confiar essa alma à misericórdia de Deus, que conhece os corações,
e sabe das angústias e sofrimentos mentais que podem ter levado ao ato. A atitude recomendada, conclui Padre Sidney. A família e a comunidade são chamados a acolher com compaixão e a rezar, em vez de julgar. A missa de sétimo dia é uma oportunidade de consolo para os vivos e de intercessão pelos falecidos. Então, confira essas partes desses artigos que vemos no Catecismo da Igreja Católica. Viu a importância de ter esses materiais em mão? Eu te agradeço por ter vindo até aqui. O próximo vídeo será um alento que vamos falar sobre o céu. Amém? Conto com você. Muito obrigada, muito obrigada. Estou feliz de ter você na minha página. Amém? Senhor, esteja conosco, Ele está no meio de nós. Estou gravando hoje, dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Pela intercessão de Santo Afonso, abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o terceiro vídeo.